Está no ar o seu podcast Prosa e Tom, com Masa Vilela e Marcelo Daruê. Prosa e Tons, Prosa e Tons, Prosa e Tons, Prosa e Tons. É isso aí, pessoal. Chegando aí para mais um podcast. É isso aí. Vamos fazer mais um teste piloto. Para dar início. Nosso segundo hoje. Vamos lá. É isso aí. Vou falar um texto aqui super rápido que diz assim. Só liberar a tela aqui. Maravilha. Faça o bem. Fale o bem. Pense o bem. Perceba que cada ser que encontramos é um ser iluminado, disfarçado a nos mostrar o caminho. Alguns nos mostram como não devemos ser, outros como devemos ser. Esse é um texto da Monja Coen. Beleza? É isso aí, pessoal. Hoje nós temos aqui um convidado mais que especial, um cara que eu gosto demais, que é nada mais, nada menos que meu amigo, meu irmão, Masa Vilela. Bora, irmão, vem pra cá. Opa! Como você está? Graças a Deus, tudo bem, Marcelo. Você tá bem? Tamo junto e misturado, irmão. Maravilha. Fique à vontade, coloque o fone e vamos aí para esse bate-papo descontraído. Aí sim, hein? Vamos de volta. Não vai ficar. Maravilha. Mas tá bom. Põe aí na viola aí, ó. E foi pra conta. Foi pra conta. É isso aí. Pessoal, estamos aqui com Masa Vilela para mais um podcast, né? Estamos aí fazendo esse teste piloto, já é o segundo. E é isso aí, eu sou o Marcelo Daruê, esse aqui é meu amigo Masa Vilela. E vamos conhecer um pouco de quem é Masa Vilela. Vamos aí falar um pouco da sua trajetória, da sua caminhada. Bora lá. Entendeu? Conhecer um pouquinho aí de tudo que você faz, desse tempo todo aí na estrada, né? Tamo junto e misturado. Os nossos amigos, nossos ouvintes aí. Tô aqui pra responder. Bora lá então. Vamos lá fazer esse bate-papo, essa brincadeira aí, esse bate-bola. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Me fala um pouco do que você faz exatamente. Eu sei que tem algumas coisas aqui que você canta, você compõe, toca violão, toca viola, toca um baixo, tem uma dupla aí das boas. Sim. Bora lá. Então, eu sou o Masa Vilela, como ele disse, né? Co-apresentador do programa também, além de ser cantor, né? Nós somos apresentadores. Parceria. Estamos juntos nessa parceria desse podcast Prosa e Tons, que vai ser uma bênção. Nós cremos que vai dar tudo certo. Vamos trazer aqui as pessoas, né? Todas as pessoas da quebrada aí, todas as pessoas das comunidades, todas as pessoas aqui de São Paulo, para que nós possamos, né, trazer para vocês um conteúdo bastante bacana. E como eu já disse, eu sou o Masa Vilela, eu faço parte de uma dupla sertaneja chamada Masa Vilela e Mancini, né? Estamos juntos aí há quase 7 anos. Já tem um Os tempo. Maldão, né? E eu tenho 53 anos, nasci no dia 27 de abril de 1969. Meu nome, né? Que geralmente as pessoas... Masa Vilela, meu nome de verdade é Edmar Domingos Vilela. Né? Edmar Domingos Vilela. Sou eu mesmo. E é isso aí, né? E fazemos modão, tocando umas violas e cantando por aí. Nesse meio a gente teve muito prazer em conhecer pessoas bacanas, né? Que nem o Marcelo, né? Que é um super irmão, cara. Não posso nem falar que é amigo, é irmãozão. Irmão, tamo junto. Tamo junto. É recíproco. Inclusive já perguntaram se a gente era irmão. Verdade. Verdade.
acho que é a cor, né? O nariz, tamo as junto. coisas. Tamo junto. Irmãos de alma, de coração. É isso aí, cara. E bastante coisas em comum, né? Nós Verdade. temos. Verdade, Descobrimos aí várias coisas. é verdade. Então vamos lá. Você já falou aí seu nome, eu já disse aqui que você canta, que tem dupla, que compõe, toca alguns instrumentos. Vamos ver aí no decorrer do podcast aí. Mais uma pergunta. Por que, se o seu nome é Edmar Domingos Vilela? É isso? Isso. Por que Maza? Conta aí essa história aí pra nós. Bom, é uma Da história onde- da gostosa. onde saiu é uma história esse gostosa, né? Maza? O que acontece Maza? Hoje em dia eu uso Maza como nome artístico, né? Maza Vilela. M-A-Z-Z-A Vilela. E por que do Maza? Eu nasci cuti-cuti, bonitinho, da Bebê. mamãe, né? E aí meus pais me batizaram com o nome, me registraram com o nome de Edmar. Por quê do Edmar? Porque meu irmão mais velho, o nome dele é Ademir. E se você misturar as letras, tanto as letras de Ademir da Edmar, como as letras de Edmar da Ademir. E meu pai, ele era músico, cantor de música sertaneja raiz. Bem raiz mesmo, aquelas lá tipo Liu e Léo, Tonico Tinoco, Zique Zeca, Zilizali, Qual que era etc. o nome do papai? Meu pai era Emídio Domingos Vilela. Lá no interior o pessoal chamava ele de Nem, de Neno. Só que aqui em São Paulo ele adotou como nome artístico o nome de Ney Vilela. Ney Vilela. Ney Vilela. E de Grande. qual local do interior que ele? Meu pai ele é de Guapiaçu, Guapiaçu. interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Ali quase na divisa com Minas já. E minha mãe quer dizer, é divisa com Minas, né? O que divide São Paulo de Minas, de Guapiaçu para a próxima cidade de Minas, é apenas o Rio Grande, né? Apenas o Rio Grande. E minha mãe era de Olímpia, Sebastiana, Dona Tiana, né? E aí, meu pai, como cantava música sertaneja, o sonho dele era ter uns filhos que cantassem também, Sim. né? E ele já colocou o nome do meu irmão e depois o meu, já pensando numa dupla sertaneja, que seria Ademir e Edmar. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Me registraram com o nome de Edmar, aí começaram a me chamar de Edmarzinho. Porque você era pequenininho. Eu era bebezinho, cuti-cuti da mamãe. Aí eu cresci mais um pouco, ficou Mazinho. Aí eu cresci um pouquinho, mas ficou Maza. Aí eu não cresci mais, aí ficou Maza pra sempre. Maza. É. Não deu pra ficar Mazão. Não deu pra ficar Mazão. Nem Mazarope. Nem graças a Mazarope. Essas histórias são Mas é esse aí incríveis. o motivo do Maza, tá? Tá certo. É uma metamorfose. Eu costumo dizer que meu apelido é uma metamorfose do meu nome. Se modificando no decorrer do Exatamente. tempo. Beleza, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui. Você tá na música já há um tempo, né? Com Sim. essa dupla há 7 anos. Sim. E quem te influenciou? Você falou aí do seu pai, obviamente, eu creio que ele tenha sido uma influência para que você Sim. ingressasse na música. Então fala um pouquinho desse início, né? De como a música foi apresentada para você, em que situação que isso aconteceu e mais ou menos até nos dias de hoje, assim, faz aí uma... Bom, desde quando eu nasci, meu pai sempre teve dupla sertaneja. Ele cantava com um tio, né, dele, que é meu tio de segundo grau, meu tio avô no caso, né, que era o Antônio. Aí eles cantavam com o nome da dupla de Vilela e Vilelinha. Não, Vilela e Vilelinha. Aí depois o meu Esse pai... tio, irmão, seu pai. É irmão do meu avô, é tio avô. Ah, tio avô. Meu tio avô. É irmão do meu avô Teodoro. Então era tio do seu pai, né? Era tio do meu pai. Ok. E os dois cantaram junto, eles tinham mais ou menos a mesma idade, uma diferença de mais ou menos de uns 5 anos mais ou menos de diferença. Então saía por aí para as noitadas, para cantar aí. E a dupla era boa, viu? Muito boa mesmo. Aí depois eles pararam de cantar junto, meu pai começou a tocar num trio chamado Trio Real Brasil, né? Que era magnífico, era Ney Vilela, Nilda Silva e Germanito. Isso daí nos meados de... 74, 75, 76, até 79 mais ou menos. Aí depois eles gravaram um disco e o Nilda Silva, ele parou de cantar. Ele resolveu ir embora para o interior e meu pai trouxe um outro rapaz, que inclusive já é falecido, para cantar. O nome da dupla que ele tinha era Rei Dourado. Rei Dourado. Era Rei Dourado. Só que para vir pro trio e fazer parte do trio, ele mudou. Ele mudou para Nil Vieira. Primeiro era o Nil da Silva, que era o João. Depois veio o Rei Dourado.
passou a ser o Nil Vieira. E aí eu cresci ouvindo música. Eu lembro que eu ouvia música desde os meus 4 anos de idade. Então tinha várias duplas, tinha Tiditel, que ia na minha casa, tinha, quer ver? Tiditel, tinha o Xadrez e Xadrezinho. O xadrez ainda é vivo até hoje, né? Tá bem, graças a Deus. Então tinha várias duplas, e meu pai já passou por várias duplas. Cantou como Ney Vilela e Palmital, Ney Vilela e Orlandinho. E eu sempre ouvindo música sertaneja, música sertaneja. Isso ainda lá ou já aqui em São Paulo? Já, Não, aqui em São Paulo. já Tudo tinha, em São Paulo. Eu já nasci em estava... São Paulo. Eu nasci num lugar muito longe. Itaquera, Hospital Santa Marcelina. Tá pertinho aqui. Né? Só que a influência, quer dizer, eu vim para São Paulo, mas eu costumo dizer que foi um acidente de percurso, né? Porque eu sou muito caipira, eu sou muito interiorano, curto bastante as coisas daqui de São Paulo, né? Mas, porém, contudo, todavia, eu me acho um interiorano, eu me acho um caipira nato, entendeu? Tá no sangue. Tá no sangue. E aí, isso até 1981, 82, mais ou menos, eu ouvindo, e de vez em quando eu arriscava cantar alguma música com meu pai, via aqueles grandes homens junto com ele lá, inclusive um dos grandes homens é bastante conhecido na mídia, né? Acho que até hoje ainda se cantam músicas dele por aí. Uma das principais músicas desse compositor é a música Fuscão Preto. Eu estou falando do senhor Atílio Versutti, que é compositor, junto com outro rapaz, né, o Mariel, da música Fuscão Preto. Aí o Mariel cedeu a parceria dele para o Jeca Mineiro. Então a parceria da música Fuscão Preto ficou Atílio Versutti e Jeca Mineiro. Né? E aí eu cresci nesse meio, daí eu comecei a estudar, né? Quando eu estava acho que na quinta, sexta série mais ou menos, isso já com 12 anos. Aí eu conheci uma turminha que mora aqui perto, que é o João Carlos, né? O Alcir, Natanael, o Guto, né? Toda essa turminha aí que são super amigos, eu gosto demais desse pessoal, que aí começou a me ensinar a tocar músicas fora da música sertaneja, né? Que era mais MPB. Eu lembro que a primeira música que eles me ensinaram a tocar, que eu comecei a tocar com eles, foi a música Aquarela, do Toquinho. E eles gostavam de cantar muito bossa nova. E o Natanael é um super compositor, né? Tomar um café. Fica à vontade. Tá servido? Não, agora não. Aí... E comecei a me envolver com esse pessoal, tocar. Aí passou mais um tempo, a gente parou, uns deles casaram e a gente deu uma separada aí. E eu comecei a tocar em rock. Né? Então minha trajetória é muito louca. Sertanejo, MPB, rock. Mas aí você já estava com quantos anos? Aí eu já estava com 16 para 17 anos, mais ou menos. E aí, você falou que já estava tocando, mas como que foi esse início de você tocar, de ter acesso a um instrumento? Conta essa história pra nós aí. Tá, o início foi ouvir músicas mais ou menos assim. Eu vou fazer um pedacinho de uma música que, inclusive, meu pai gostava de cantar essa música. Essa música é... A música sertaneja é muito louca, gente. Por quê? Porque eu falo música sertaneja modão. Quando eu falo música sertaneja modão, ela inclui vários ritmos, né? Se você tem polca paraguaia, tem um rasqueado, tem valsa, então tem vários ritmos. Essa música era um cateretê. É uma música que eu ouvia quando eu era molequinho, tirando as composições do meu pai, né? Que meu pai também era um ótimo compositor. Então, por exemplo, tinha uma música que era assim... Terezinha, não esqueço seu lindo semblante, seu beijo gostoso não posso esquecer. Ah, como eu padeço aqui tão distante, mas eu sou teimoso e só amo você. Eu nasci pra te querer. Maravilha. Terezinha de Atibaia. Quem trouxe essa música para eles foi um compositor do Rio de Janeiro, um carioca. Então, o meu começo musical foi ouvindo esse tipo de música e tocando esse tipo de música. Aí depois veio, por exemplo, as MPBs, né? Por exemplo, vamos supor, nós chegamos aí... Ó. Será que eu lembro como é que toca ela?
Deixa eu ver. Numa folha qualquer eu desenho o sol amarelo. E com 5 cinzentas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão eu desenho a lua. E se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vai surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, descolorirá. Maravilha. Aí eu fui daqui, aí já fui pra um pouquinho de bossa nova. Um velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, e um arco-íris no ar. Depois na praça Caíme, senti preguiça no corpo e numa esteira de vime, beber uma água de coco é bom. Passar uma tarde em Itapuã, ao sol que arde em Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã. Isso aí tá mal de, de referência, né? É. O homem manja, gente. Você viu aí, né? O homem Aí depois conhece. eu passei da bossa nova, como eu te disse, aí eu fui para uma banda de rock. Comecei tocando numa banda de rock chamada Paralelo 23, que depois essa banda acabou, a gente formou uma nova banda chamada Protótipo R. E aí já começou as composições mais próprias, né? Aí esse início, o que eu gostaria de saber, acho que o pessoal também queria saber, né? Gostaria de saber. Pode falar. A questão instrumental, né? Como Pode falar. como se deu ao seu início de conhecer o instrumento, de chegar até você instrumento, você começar a estudar para começar a tocar? Como foi? Você foi para a escola, o seu pai te iniciou, você é autodidata? Como que é essa história toda aí? É o seguinte, meu pai, ele sempre teve os instrumentos dele, e os instrumentos dele eram bons, né? Porque meu pai era profissa, meu pai era profissional no caso. Então, o que acontece? Os instrumentos dele eram instrumentos bons, né? Na época lá, você falava de um Del Vecchio, a viola dele era Del Vecchio, era uma super viola, né? Era coisa de louco, um absurdo de boa. E o violão dele também era um casal de instrumentos, os dois eram igualzinhos, né? Só que não era viola, outro era violão. Que o pessoal usava muito isso na Só um época. minutinho, deixa eu só ver aqui. Aí, Opa, foi. maravilha. Aí eles tinham um casal de instrumento e meu pai quase não deixava eu pegar. Aí um dia eu falei pra ele, pai, pô, me ensina a tocar violão. Aí ele falou, tá bom, vou te ensinar 3 notas. Daí pra frente você se vira. Falei, tá, mas e aqui, como é que eu faço? Aí ele me ensinou. Essa nota, que é Ré maior, essa nota que é lá com 7, né? Lá 7, e essa nota que é Sol. Aí eu morava aqui na Vila Santana, aqui pertinho, na última casa do lado esquerdo. E tinha uma paneira bem grande na frente da casa, que a gente tinha plantado lá.
Isso aí eu já tava com uns 11 anos, mais ou menos. Aí eu pegava o violão dele, né? E ficava lá fazendo assim, ó. O dia inteiro. O dia inteiro. Parava aqui, mudava os dedos aqui e... O dia inteiro era isso, cara. Aí ele tava com tanta raiva de ficar com o violão dele, que aí ele trabalhava de azulejista, né? E aí ele pegou um violão de um amigo dele que ele foi fazer um trabalho lá. E aí, como parte do pagamento, ele pegou um violãozinho tonante, cara. Isso eu já tinha 11 anos, mais ou menos. Ele me deu esse violão tonante. Falou, agora esse aqui você pode ficar o dia inteiro debaixo da pandeira lá com ele que não tem problema. E foi assim que eu comecei, entendeu? Aí foi... Digamos que eu sou autodidata. Eu vim estudar um pouco de teoria musical, mas não teoria, com notas, partituras, essas coisas. Mas saber um pouquinho mais sobre escala, sobre campo harmônico. Agora com 40 anos, entendeu? Que eu busquei estudar um pouquinho a respeito disso. Tá certo. Bom, vamos lá. Fazer mais uma pergunta aqui, né? Ah, deixa eu continuar, né? Aí eu fui pro rock. Ah, tá. Né? Vamos lá. Vamos voltar para não perder. Vamos voltar para não perder a linha de raciocínio. Aí eu fui pro rock, comecei a tocar com a banda Protótipo R. E aí já começou algumas músicas, né? Por exemplo... Essa aqui eu só vou cantar um pedacinho. As nuvens negras pairam no céu, o tempo voa e hoje é o tempo de falarmos o que sentimos, de buscarmos nossos momentos. É isso aí, um rock melódico. É um rock melódico, um rock romântico, né? É, um rock Depois ele vira uma pegada mais pesada. mais pesada, né? Mas é um rock bem romântico, né? E aí partiu daí, foram suas primeiras composições. Essa aqui foi uma das primeiras. Essa aqui foi uma das primeiras, mas foi nesse cenário da banda de rock. Ou a antes minha já teve alguma composição, minha primeira composição, eu acho que eu tinha 12 anos. É uma música. Logo que você saiu debaixo da árvore, aí você começou a compor. Que eu compus. A primeira música que eu compus, o nome dela é Menina. Ela é mais ou menos assim. Menina, só quero te amar, beijar na sua boca. Nem tava apaixonado, saciar a minha sede. Paixão de adolescente. Não lembro mais nem a letra, cara. Faz tanto tempo. Eu tinha 11 anos, tô com 53. Ah, 42 foi anos. ontem. Então, aí fui pra banda de rock. Da banda de rock. Aí eu toquei na banda de rock até 1992. Fiquei tocando rock. Eu era roqueiro mesmo de ter cabelinho aqui, assim, aquele sabinho, brinquinho na orelha, usar sobretudo, né? E fora isso eu frequentava salão de baile, então tinha as referências dos salões de baile, né? Aquelas músicas dos salões de baile. Mas infelizmente aconteceu um problema bastante sério, que foi eu ter casado. Eu casei cedo, casei com 20 anos de idade. Certo. E com 23 anos eu fiquei viúvo. Mas nesse processo de casamento você ainda continuava tocando? Ah, sim. Continuava tocando. Aí com 23 anos eu fiquei viúvo. Aí eu parei de tocar, né? E fui para um outro caminho, né? Que um amigo meu me apresentou o gospel, né? E no dia que ele me apresentou o gospel, o Alcir, eu me apaixonei pela música gospel. Porque eu falei, poxa, como que os vizinhos aqui que eles são evangélicos, né? Eles eram da igreja Assembleia de Deus, eles cantam umas músicas tudo estranhas e o cara tá me mostrando rock. Ele estava me mostrando Kadosh, ele estava me mostrando Catis Barnett, Rebanhão, Troide, e etc, etc. Outra vertente, do gospel, eu me apaixonei. E ele fez um convite para que nós fôssemos na igreja e fomos. Né, o pessoal do rock lá que eu convivia, nós fomos em 5 roqueiros para a igreja.
Chegamos, né, na hora que a gente chegou na igreja, tudo cabeludo, de brinquinho, o pessoal, o que é isso? Acharam que era o Monster High, né? Era zoeiro. Uma Muito legal. revolução. Aí nós chegamos, aí nesse dia mesmo eu me converti, né? Falei, Senhor, toma conta da minha vida daqui pra frente. E fui pro gospel. Aí eu toquei por, acho que uns 8, 9 anos, num grupo de louvor chamado Grupo de Louvor e Adoração Dádiva, né? Que tem o Felipe, a Raquel, Daniel. Era um grupo com 8 pessoas, né? Tinha um tecladista que o apelido dele era, não é apelido, é nome mesmo, Marciano. Marciano. Mora ali em Guaianazes. Né? Tinha aquele que mais... Tinha o Esquima, que era baterista. Não, o Esquima não. O Esquima foi antes. Ele chegou a tocar bateria com a gente, mas ele não ficou na banda. E aí a gente desenvolveu pro mundo gospel. Aí, há 8 anos atrás, eu fiquei viúvo, como eu te disse. Aí fiquei 3 anos viúvo. Você ficou viúvo em qual período? 92. Em 92. Até 96. Você estava tocando rock ainda. Aí de 92 até 96 eu estava na igreja, aí eu já estava tocando na equipe de louvor da igreja, tudo, fazendo os louvorzão lá. E passando esse período, aí eu casei de novo. Né? Então, o primeiro casamento eu tenho 2 filhos, Sim. que é os filhos da Marinês Ferreira Vilela. Né? Inclusive, mandar um Qual abraço. o nome dos meninos, dos seus filhos? O mais velho é Eric Ferreira Vilela, e o do meio é o Emídio Ferreira Vilela. Emídio por quê? Porque lá vai voltar lá para a família de novo. Vamos lá, na árvore. A questão da árvore genealógica. Todos os netos de Emídio, os primeiros netos de Emídio, da família do meu pai, chamava Emídio. Quando era mulher, era Emídia. Não sei por que isso. Só que essa tradição ela estava se rompendo. E como o meu primeiro filho era Eric, aí eu falei, não, tem que colocar o nome do meu pai, que seria avô. Sim. Do meu filho. Meu pai chamava Emídio. Então, o neto dele tinha um dos netos, tinha que chamar Emídio. Correto. Desculpa. E aí eu coloquei Emídio Ferreira Vilela. Ele nasceu da mãe dele praticamente em coma, né? Então, aí, nossa, é muito amado esse menino. Inclusive, é o pai da minha primeira neta. Já sou avô, cara. Olha só. Olha coisa boa, hein? Larinha. Aí, o que acontece? Eu casei de novo em 96 com a mãe da minha filha, Emily, né? E o nome dela é Elizabeth. Aí nós ficamos juntos por 23 anos e resolvemos, não estava dando mais certo, né? Não por problemas, que não estava dando mais certo como casal mesmo, né? Mas ela é uma ótima pessoa, uma mulher digníssima. E aí nós nos separamos. Aí eu deixei ela na igreja, como ela tinha... Você a conheceu na igreja? Não. Eu que converti, praticamente nós que convertemos ela, falamos a palavra de Deus para ela. Certo. Eu e um amigo meu, que hoje mora em Portugal, o Newton. Aí nós trabalhamos com ela bastante tempo e aí como ela estava na igreja, ela já tinha cargo na igreja, tudo, ela era líder dos adolescentes da igreja. Aí eu preferi me afastar do que tirar ela do cargo dela, entendeu? E aí eu me afastei da igreja. E meu pai nessa época ele tinha adoecido, ele tinha tido derrame, um AVC, graças a Deus isquêmico, né? E ele não podia mais dirigir, não podia mais sair para as festinhas sertanejas que ele gostava, e era a vida dele. Aí como eu me divorciei, passei a pegar meu pai, levar ele para as violas, para onde que ele queria ir, para os encontros com os amigos dele. E foi assim, foi dessa forma, né? Aí eu comecei a conhecer de volta a música sertaneja. E aí eu já comecei a cantar umas músicas com ele. Aí eu conheci uma dupla sertaneja chamada Edson e Osmar, né, que me influenciou bastante no sertanejo. Eles cantavam músicas muito maravilhosas do Goiá, Dino Franco. Muito boa a referência musical deles. E eu comecei a gostar daquilo lá. E aí eles se separaram, a dupla. E aí o Osmar, como era meu amigo, a gente começou a cantar umas músicas junto, ir para a escolinha de Lata, né? Inclusive um abraço para o Gilmar, né? Para a Rosilda, que são os dirigentes da escolinha de Lata. Aí eu comecei a cantar umas músicas lá com o Gilmar.
com o Osmar na Escolinha de Lata. Só que sempre a gente se apresentava assim, ó, a gente é amigo, a gente não é dupla. Beleza, beleza. Só que eu queria uma dupla. Eu queria uma dupla. Né? Queria. E aí eu falei, mas se você não tá afim, né, mano? Então eu vou procurar quem está. Aí nesse interim, eu já conhecia um rapaz que também é bastante conhecido do meio sertanejo raiz. O nome dele é Sorridente. A primeira dupla dele foi Sorridente e Zaqueu. Depois ele se separou do Zaqueu, começou a cantar com uma dupla chamada Solene e Sorridente. Só que o Solene, ele mora em Santo André. E o Sorridente, ele mora em Guaianazes aqui. O que aconteceu? Aí eu peguei e falei, ô Sorridente, você tá parado aí, vamos começar a cantar umas músicas? Vamos. Aí nós começamos a cantar umas músicas, né? Uns cururu, uns cateretê, uns pagodão aí. E começamos. Só que aí, por exemplo, o que acontecia? Quando era para fazer uns eventos legais, bacana, né? Aí ele pegava e chamava o parceiro dele. Aí eu falei, pô, mano, servir de tapete não dá, né, cara? Aí eu parei de cantar com ele. E aí eu trabalhava na gráfica nessa época, numa gráfica, eu trabalhava como motorista da Undergraph. Boa gráfica, hein? Se vocês estiverem ouvindo aí, pode mandar trabalho para lá, porque o pessoal lá desenrola. Trabalhava de motorista nessa gráfica e conheci um rapaz que mora lá no Carrozinho, o Vicente, que é um grande amigo meu também, um parceiraço. E ele falou, ó, lá na minha área tem uma dupla sertaneja boa, vamos lá, vamos. Aí eu fui lá conhecer, o nome da dupla era Zé Carlos e Geraldinho. Aí eles começaram a tocar e eles cantavam bem pra caramba a música do Zé Rico, né? E vamos lá, e vai daqui, melhor Zé Rico daqui, trio Parada Dura dali, e ouvindo e gostando. Pá. Só que eles não desenrolavam, era só aquilo. Eles não faziam um trabalho próprio, uma música própria, alguma coisa, né? E eles estavam meio... Aí eu falei pro Zé Carlos, aí eu peguei um barzinho pra tocar, só que sozinho eu não tocava. Falei pro Zé Carlos, vamos lá fazer comigo? Que é o bar do Mineiro e Viola. Inclusive o dono, o ex-dono lá, o dono na época lá, era o Mineiro, ele é falecido, cara. Muito novo o rapaz, ele faleceu. E aí a gente foi tocar nesse barzinho. Aí já levamos uma equipe, levamos o João da Praia, o Dito, baixista, eu, o Zé Carlos, o Juan ia fazer viola pra gente de vez em quando, violeiro. E a gente pegou esse barzinho pra tocar, cara. Ia lá e começou a dupla. Entendeu? Aí era você e o Zé Carlos. O Zé Carlos. Era Zé Carlos e Geraldinho. Só que aí eu falei pra ele, meu, vamos mudar esse nome aí, né? Aí ele passou a ser Carlos Souza. E o nome da dupla ficou Carlos Souza e Maza Vilela. Já usando Maza Vilela. Já usando Maza Vilela. Desde que a dupla era Maza Vilela e Osmar, Maza Vilela e Sorridente, Maza Vilela e Carlos Souza. Aí passou um tempo, eu falei, pô, mas dois nomes duplos fica estranho. Aí fizemos uma pesquisa no Facebook da gente, né? Nas redes sociais. Falei, pô, o que vocês acham de mudar Maza e Mancini? Ou Mancini e Maza, ou Maza Vilela e Mancini, que é o sobrenome do avô dele, né? Que é o nome do avô dele. Aí o pessoal optou por Maza Vilela e Mancini e a gente adotou esse nome. Mas é o mesmo Carlos Souza, tá? Mancini. Ah, tá. E aí tô com ele já faz uns 8 anos já que a gente tá. É pra 8 anos que a gente tá junto. Esses modelos. Bom, vamos ver aqui mais uma perguntinha aqui. Pode ficar à vontade. Você disse, eu perguntei das suas influências aí, se, né? Você foi influenciado pelo seu pai, aí você já mostrou aí Toquinho, já mostrou uma bossa nova. Sim. O que mais, assim, de influência você ouvia, fora esses discos mais raiz, né? Que você já falou que ouvia os próprios discos do seu pai e tal. Como que vem essa construção da sua musicalidade, de referência musical? Então, a referência musical é sertaneja. Aí depois as outras referências, a primeira referência rock, que eu tive, né? Aí depois veio as referências da MPB, que era Toquinho, Vinícius, João Gilberto, João Bosco, né? Aí quando eu fui pro rock, já veio as referências dos roqueiros dos anos 80, né? Os nacionais dos anos 80. Foi o que era Ultraje a Rigor, era Paralamas, Barão, Blitz. Principalmente um que até hoje o pessoal, quando a gente se encontra, o pessoal da banda aí que a gente se encontra até hoje,
pessoal, pô, Massa, canta essa aqui. Aí era RPM, né? RPM. RPM. Manda aí uma da RPM. Consegue ainda? Ixi, Lembra? Acho que eu consigo, vamos ver. Vamos ver aí, uma RPM. Ouvi bastante RPM. Vamos de música, vamos colocar música na conversa. Ai, será que eu lembro? Ai, vamos ver. Disfarce faz que nem me viu, nem me ouviu te chamar. Disfarce assim de mim que nem se faz como qualquer um. Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei. Até entrar no seu céu, agora eu sei, passei por cada papel e embriaguei. E acordei num bordel. Aí vai. RPM, você falou RPM, eu lembrei. Eu ia cantar aquela outra, eu falei assim. Havia um tempo em que eu vivia um sentimento quase infantil. Havia um medo, a timidez, outro lado que você nunca viu. Aí vai, entendeu? Maravilha. Essa era a minha principal referência. RPM, Barão, Cazuza. Então, nessa questão musical, você é bem eclético. Eu costumo dizer que eu gosto de tudo, eu sou epilético. Epilético. Não se prende só pelo fato de você ter uma dupla de sertanejo raiz, você não se prende só a isso, você passeia aí por outros estilos de boa, tranquilo. Tudo. Eu gosto de... falou que é música, eu gosto de música boa. Outro dia a gente tava conversando, eu até falei pra você, cara, eu gosto do que é legal, cara. Por exemplo, ó, tem música sertaneja raiz boa? Tem música sertaneja raiz ruim? Ruim, sim. Tem, por exemplo, vamos supor, uma sinfonia lá boa? Tem, mas tem uma sinfonia ruim. Tem rock bom? Tem, mas tem rock ruim. Tem samba bom? Tem, mas tem rock. Tem samba bom? Tem, mas tem samba aqui. O lelele você não gosta? Meu, pelo amor de Deus, cara. Desculpa aí. Cara, às vezes, ó, vou falar uma coisa que a gente comentou outro dia. É muita melodia pra pouquinha letra. Compõe. Sabe, em vez de lalala lelê, coloca a letra ali, ó, naquele lugar do lalala lelê. Mesmo que seja uma repetição de uma frase, mas coloca em vez do lalala lelê. Essa é a minha crítica, tá? Desculpa. Tá certo. Não que eu não goste. Poxa, pagode é bom, é coisa do Brasil. Eu gosto. Tá mas inserido eu gostaria que eles colocassem cultura, mais. né? Mas eu gostaria que eles colocassem mais letra. Esse é o ponto, só isso. Então a questão é essa. Tudo tem o seu bom e o seu ruim. E como eu disse pra você, eu sou eclético, eu gosto de tudo quanto é tipo de música. Você pegar uma viola e tocar uma viola lá, Almir Sater, cara, Sim, pelo amor coisa de Deus, boa, né? Sabe? Então tudo é bom, tudo tem coisa boa e ruim. Deixa eu te falar alguma coisa, falando de compor, né? Ah. Que o pessoal que você acha que eles deveriam compor um pouquinho melhor e tirar esse lalalá-lelelê aí. E das suas composições, né? Você é um compositor, a gente tem até algumas parcerias recentes, algumas coisas, a gente tá aí dando umas canetadas aí. O que você já compôs que você gosta muito, assim, falar, não, essa é a minha composição, essa... Claro que é um filho, né? Toda vez que a gente faz uma composição é um filho, a gente não tem como gostar mais, né, de um filho e menos de outro. Sim. Mas assim, tem essa? Tem. Que você fala, essa daqui, ela tem algo muito especial. Tem, eu acho que eu já até te apresentei ela. Uma música que o nome dela é Papel de Bala. Ela tem um significado bacana. Manda aí pra nós. Esperei você voltar trazendo seu lindo sorriso para mim. A saudade de tudo é tão grande, incomparável e sem fim. Mas acho que pra você tudo que vivemos é só uma lembrança. E pra mim viver novamente esse nosso amor é uma viva esperança. Como eu quero te tocar de novo, como eu preciso desse seu calor. Te ouvir dizendo que me ama,
no nosso momento de grande amor. Por isso eu te peço, por isso eu te imploro. Esta saudade está me matando, meu amor, é por você que choro. Por isso eu te peço, meu amor, não vai embora. O que sentimos é uma joia rara, não é comum como um papel de bala, para ser amassado e jogado fora. Para ser amassado e jogado fora. Para ser amassado e jogado fora. É bonita a música. Quer falar um pouquinho dessa música? Dessa música aqui? Foi um romance aí que de repente aí se perdeu nas ideias. Perdeu nas ideias? Cara, mas tem várias músicas, por exemplo, tem uma música que eu gosto pra caramba, tem que é a seguinte. É chegada a hora, eu vou partir, não chore, amor. Eu vou, mas eu volto e não me... Isso é Masa Vilela, pessoal. Eu estou o homem não é fraco não, hein? te levando em meu pensamento. O meu coração me trará de volta a qualquer momento. Eu vou nesse trem e não vai caber toda a saudade, meu amor, dizem que eu levo você. Eu vou nesse trem, eu vou, já tô no vagão. A saudade dói, mas o amor constrói a nossa paixão. Todas essas músicas têm história. Tem história, todas né? Essas músicas Maravilha. Eu não faço nada por acaso. Por acaso, nada, né? Nada. Tá certo. Bom, você disse que já está com a dupla quase 8 anos, né? Sim. 8 anos por aí. Creio que já rodou aí pra caramba, né, mano? Tocando. Sim. Dessas apresentações todas, me diga duas. Duas? Uma que marcou, assim, demais, que foi muito top. Você fala, poxa, aquele show foi inesquecível. Foi, acho que um dos melhores, ou melhor. E uma outra situação que foi a furada. Que foi a furada? Que foi aquela engraçada, mas, sei lá, que deu ruim. Que deu ruim. Bom, a melhor apresentação que nós fizemos até hoje foi aqui em Ferraz de Vasconcelos, numa casa lá, como é que é o nome da casa, meu Deus? Uma casa muito grande, que foi muito legal. O show tava lotado. Mas, cara, teve vários lugares que eu toquei que foi legal, mas nesse dia aí foi... Como é que é o nome da casa, gente? Ali em Ferraz de Vasconcelos, é bem conhecido ali. Uma casa bem grande. Não lembro. Foi ali em Ferraz. E a furada foi uma vez que a gente foi se apresentar, cara. A gente foi se apresentar e aí chegou lá, não teve cachê. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Depois de tocar, teve que vir a surpresa. Aí não teve cachê, aí foi a furada. Mas eu não vou falar o nome dessa casa aí especificamente. Né? Essa você lembra o nome, né? Eu lembro. Quem nunca passou. E a dupla? A dupla, ela geralmente faz você e seu parceiro, os dois tocam, como que funciona? Sim. Faz com banda? Então, a gente tem, por exemplo, o show acústico da gente que é violão, né? 2 violões, ou viola e violão, às vezes. Mas a gente também tem uma turma que acompanha a gente, né? Como eu te falei, tinha o Dito baixista, que infelizmente ele foi embora, foi pra Ribeirão Preto, tá morando lá hoje em dia. Acho que tá trabalhando em Sorocaba e morando em Ribeirão. E a gente começou com o acordeonista João da Praia. Hoje em dia quem tá tocando com a gente é o Irivalense, o Chiquinho. Grande Chiquinho. Grande Chiquinho. Quer dizer, grande pessoa, né? De personalidade, de coração. É gente boa demais. Baixinho. E aí a gente tá montando um time aí, cara, pra poder pegar show grande aí, porque a gente tá com... Brevemente a gente vai estar com um novo empresário aí. E esse cara, ele falou, vocês não vão parar aqui em São Paulo não, vai ser Minas, Goiás, Mato Grosso, interior de São Paulo. Aqui na cidade de São Paulo mesmo vocês vão fazer muito pouco.
Tá certo. E aí vou montar um timão aí, né? Inclusive, já mandar um salve ao Jarbas. Você tá junto e misturado, hein, irmão? Grande Você, maestro Jarbas. Marcelo Daruê, Tamo vai junto, tá tudo tamo com a junto. gente, entendeu? A gente vai fazer umas viagens loucas aí, hein? Se Deus Isso aí. quiser. E quanto à rede social da dupla, tem Facebook, tem Insta, tem Qualquer coisa YouTube, que vocês procurarem Masa Viola Mancini no Insta vai você encontrar. acha, no YouTube, Facebook, Twitter, Pessoal, dá uma olhada lá. Masa Já Vilela e Mancini, MAZZA.Mancini. Masa Vilela ponto dá um Mancini. joinha, Dá um curtir lá. sininho, curte, Curtir. pra ver as Inclusive quero mandar um abraço notificações. para algumas pessoas que eu acho bastante especial na nossa trajetória, tá? Manda aí. Uma pessoa que eu acho muito especial pra gente, que, nossa, foi um divisor de águas na minha vida, foi a Ilza de Souza. Ela apresenta o programa Raízes do Sertão e Viola, né? É um programa o quê? É rádio, é YouTube, É TV? Facebook. Ah, no Face. Facebook. Toda quarta-feira, 20 horas. Tá? Qual é o nome do programa? Raízes do Sertão e Viola. É Viola. E Viola. A Ilza é fantástica. Inclusive, ela é esposa de um grande luthier, cara. Eu fico anestesiado de ver o trabalho do cara. Ele faz umas violas, cara, que é um absurdo de boa. Entendeu? Um absurdo. Viola, violão. Arruma também os instrumentos, né? Trabalha com concerto. Ele é da onde, assim, de qual Olha, localização? eles moravam ali perto de... Deixa eu ver se eu lembro o nome. Meu Deus, é onde que tem o pessoal faz os negócios de petróleo ali, que tem a refinaria. Paulínia? Acho que é Paulínia. Só que agora eles mudaram. Interior. Eles mudaram, eles estão morando num outro local agora. E o programa era feito no Vilas Pantanal. Né? O programa quando nós fomos lá. Inclusive nós já participamos Em desse Paulínia. programa. Em Paulínia. Nossa. Não, nós já participamos. Em Paulínia. Nós já participamos do programa lá. Só que agora eles estão fazendo na casa deles. Eles montaram um estúdiozinho na casa deles, estão fazendo na casa deles. Como eles estão morando um pouquinho mais longe de Paulínia, estão fazendo lá agora. Mas é por aí. Então tem a Ilza de Souza, né? Tem a Sheila, que no começo da dupla deu uma força pra gente quando ela ainda tocava o Bar Cavernas, né? Ah, a Sheila Lima. Sheila Lima. Ah, que agora ela tá no Dynasty. Dynasty Bar. É isso? Dynasty Beer Drinks Bar. Grande Sheila. Um abraço, Sheila, pra Sheila, você. um abraço, um beijão pra Um você. beijo. E tem os parceirinhos aí, os parceiros que ajudam a gente também de vez em quando aí, o Aragão, o Caça, levando a gente pra tocar no programa deles, O Cássio Aragão da TV MCA, né? da TV MCA. MCA TV. MCA TV. MCA TV, como diz o Cássio. É. Bacana. Que frescura, hein, Caça? Tem uma vergonha. É o Cássio velho do Rio, né? Não, ele não chama ele de meio do Rio, não, que ele Não? vai chamar de arrombado. Eita, nós. É igualzinho, rapaz. No próximo podcast, vou Deixa eu colocar botar aqui uma uma foto. foto dele e do Do velho velho do do Rio. Rio. Igual. A diferença é o chapéu, só. A barba é tudo igual. Mas é isso aí, parceiro. E como que estão os trabalhos? Porque nós passamos aí, ainda estamos ainda no restinho da pandemia aí, tá meio difícil as casas e tal. O pessoal tem contratado. Como que tá essa correria da noite aí de estar tocando, de evento, de Então, show? o que acontece? Tá rolando? Tem uma dupla de amigos meus, que inclusive eu amo os dois, amo de paixão mesmo, os caras são bons, inclusive hoje eles vão estar na TV MCA, né? Inclusive a gente vai dar um pulinho lá pra assistir a gravação do programa deles, né? Que é o Rodrigo Bach e Rafael. E a gente tá sempre junto. Mas eles vão estar aqui. Bom, a gente vai trazer eles aqui no podcast, aqui. Rodrigo Bach e Rafael. Vai ser show. E aí, a gente tava conversando, cara, e as duas duplas, eu e ele, eu e o Rodrigo, a gente tava conversando um dia, eu falei, a gente tá tocando com cachê muito abaixo, entendeu? Não que, por exemplo, vamos supor, a gente é melhor do que os outros, mas como o cachê tava muito baixo, às vezes a gente tava tomando prejuízo. Por exemplo, a gente toca aqui em São Miguel, por exemplo, meu parceiro, ele mora lá na Jardim Vila Carrão. Certo. Então, ele não dirige, então para ele ir e voltar é Uber. Então você soma 40 para ver, 40 para ir. Depende do lugar, né? Se a gente pega 300 pau de uma casa, fica complicado. Sim. Entendeu?
Porque não aí, paga nem... sem sanfoneiro, sem eu, sem ele, vai sobrar 20 conto. Ele toma uma cachaça, acabou o dinheiro. Entendeu? Então aí a Tá gente difícil. definiu que o cachê, a gente subiu um pouco o valor do cachê, para todas as casas, nós subimos o valor do cachê. Se aparecer, a gente fecha, Sim. como apareceu agora. Né? Então, agora, domingo nós vamos fazer no Waukesha, lá em Suzano. Né? Acho que é General Francisco Glicério, número 1222. Já tá na rede Já social. tá na rede social. Tá, no pessoal, na rede já social. entra lá, vê Quem lá a for lá de agenda. Suzano lá pode pessoal correr de pra Suzano, lá. região, Pode dá correr um pra lá pulo que lá. é só modão, cara. Só Mato Grosso e Matias, Maravilha. Milhões é Rico, Trio Parada Dura, Chitãozinho, Chororó, só modão. Não tem modinha não. Tem modinha não, só modão. Só modão. Tá certo. E aí a gente a nossa agenda basicamente tá fechada com esse restaurante aí para domingo agora e tá aberta. Com contratantes aí que quiserem levar um modão de primeira categoria, só chama nós. Bora lá. Deixa eu te falar mais uma coisa aqui, fazer mais uma pergunta. Nessa trajetória de música, de dupla, de estar na noite, estar tocando, você já deslumbrou assim, algum sonho? Você tem algum sonho que você não conseguiu ainda, que você quer alcançar? Sim. Vocês já gravaram alguma coisa? Tem algum trabalho pronto? Como é que tá essa pegada? Então, nós estamos no estúdio, estamos com 4 músicas produzidas só para colocar voz. Certo. Só que o que acontece? A gente não está fazendo num estúdio qualquer, a gente está fazendo no Audio 7, que é o estúdio do senhor José Leal, que é um parceiraço nosso, só que ele trabalha com isso, ele precisa receber, claro. entendeu? E cada gravação lá de uma música, por menor, sabe, é X valor, e a gente tem que pagar esse X valor, entendeu? Então, a gente está com o trabalho pronto. Vamos conseguir agora, demos uma segurada assim que a gente tiver o dinheiro para colocar a voz. Aí, pessoal, empresário, pessoal que é do ramo aí, ó, quiser dar uma força pra dupla. Vou dar uma palhinha das 4 músicas que tá lá. Uma eu já cantei aqui, que é Chegada a Hora, né? É Chegada a Hora. A outra é outro batidão também que chama... Vou cantar ela primeiro, depois eu lembro o nome. Ela quer causar, chega pra balar, com chapéu, só bota e cinturão. Usa calça justa, umas saias curtas, quando chega na festa é sensação. Essa aqui é uma outra, a outra é Papel de Bala, eu cantei, e a outra é um bolero que fala assim: teus olhos têm falado tantas coisas, algumas eu entendo e outras não. Entendo quando dizem que me amam, ensinam tudo sem explicação. Também vejo em seus olhos a malícia, que é a poesia do desejo. E quando eu leio nele esta delícia, respondo a eles em um grande beijo. Maravilha. Só musical. Eu te beijar. E aí vai. Então é a palhinha das 4 músicas que tá no estúdio lá. Né? São essas aí. E quanto ao sonho, você tem algum? Claro que tem. Na sua vida pessoal de Edmar e de Masa Vilela? Acho que confunde um pouco. O que eu quero fazer, cara? Eu gostaria de... Sabe, nem é dinheiro, cara. Eu queria ter um pouco de sucesso, cara, sabe? Eu queria ser reconhecido como cantor, como compositor. Porque, ó, brincando, acho que eu já mostrei pra você, eu tenho mais de 600 composições. Bastante coisa. Tem bastante composições. Só que eu não consigo chegar nas feras, na mídia. Não é nem na mídia, nos cantores mesmo, né? Nos artistas. Eu não consigo chegar. Se eu conseguisse chegar e mostrar o meu trabalho para eles, eu tenho certeza que deslanchava, né? Mas a gente não consegue. Então, o que eu gostaria de ter, meu sonho
é ser reconhecido como compositor, como dupla sertaneja, né? Como Massa Vilela. Então eu acho que se confunde um pouco. Entendeu? Que aí, conseguindo chegar, você É, ia satisfazer o artista e o o compositor. O compositor. compositor. E satisfazer também, por exemplo, a galera, né? Que às vezes, apesar que hoje em dia, cara, é tudo muito comercial. Sim. Tudo muito comercial. É, de uma música diferenciada, uma música com história diferenciada, como você Então fica faz. difícil. Acho que esse público tá carente. Acho que até perdeu a referência já, né? Sim, Então, sim, assim, sim. já tá muito focado no que tá rolando e acho que por falta de opção. Então não ouve esse tipo de música com tanta frequência porque não tem tanto assim no mercado, né? O que Você tem pega. Então, tocando na noite, o que acontece? O pessoal, eles vão lá e falam assim, cara, uma vez, inclusive, um rapaz chegou pra gente, ele pediu 2 vezes a música Chico Mineiro. 2 vezes. duas vezes. 2 vezes. O mesmo rapaz. Só que um pedido veio numa nota de 50, o outro veio numa nota de 20. Entendeu? Então, quer dizer, eles estão tão carentes de músicas que têm história que muitas vezes eles pedem essas músicas e Às pagam vezes por isso, entendeu? vai Eles valorizam vai isso. jantar num restaurante onde vocês estão e aí se deparam lá com uma dupla fazendo música boa e fala, poxa, essa é a oportunidade de eu ouvir Olha, aquela meu música pai que me ouvia remete ao meu isso, pai, ao meu minha mãe, avô. meu avô. É bem por aí, Isso é entendeu? interessante. Então o pessoal perde essa referência, mas tem saudade dessa Interessante. referência. Acontece comigo, às vezes, Então- de estar tocando também algum tipo de música e o pessoal pede aquela, fala, poxa, eu conheço, mas você acaba nem, às vezes, não conseguindo tocar, fala, poxa, eu conheço, mas faz tanto tempo que eu não toco que acaba passando batido. Mas o interessante é o seguinte, o mercado, ele tem mercado para tudo quanto é tipo de música. Tudo quanto é tipo de música. Você vai tocar num barzinho, o que eles pedem? Fogão de lenha, sabe? Que é uma super música. Lembrando daquelas músicas de antigamente, tipo Mercedita, né? Cavalo Preto, que tá na moda. Tá na moda. E outras modas daquela época lá. Então é música que conta realmente uma história, né? Que tem começo, meio e fim. Tem história, tá certo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. De toda essa sua trajetória até hoje na música, você acha que valeu a pena até aqui? E o que você faria diferente? O que eu faria assim, diferente? se não foi perfeito, sei lá, nessa sua trajetória, quero saber se valeu a pena. Você fala, poxa, valeu muito a pena, tá valendo a pena, mas eu faria isso diferente, eu não faria nada, eu continuaria nessa pegada. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O que acontece? Eu acho que cada um de nós compõe a sua história. E cada um de nós tem o dom em si de ser capaz de ser feliz. Então, o nosso destino, a nossa vida, se a gente conseguisse observar o futuro, talvez a gente conseguisse mudar. Mas o passado a gente não consegue. Então, muitas vezes a gente não tem como falar assim, puxa, eu me arrependo disso, eu me arrependo daquilo. Foi caminho que foi trilhado. Então, mas valeu a pena até aqui. Valeu a pena. Valeu a pena porque mesmo as coisas ruins que aconteceram na minha vida, na música, em todas as questões, foram aprendizados, cara. Foram aprendizados de vida. Então eu não tenho que me arrepender. Então, assim, fazendo uma analogia, se fosse o caso de voltar, rebobinar a fita, eu teria que viver tudo igualzinho. Você viveria igual. Assim, você não tem como assim, mudar. Tipo... Não, fazendo uma analogia. Claro que não tem como mudar, não tem nem como voltar. Mas talvez se tivesse, você faria? Fala, mano, é isso mesmo. Por exemplo, vamos supor uma coisa que eu gostaria de mudar. Eu gostaria de ter estudado mais. Sim. Não só a questão musical, mas, por exemplo, ter feito uma faculdade, etc, etc. Sabe? Talvez ser um doutor, um advogado, alguma coisa hoje. Entendeu? Isso do Edmar. Então, isso é do Edmar. Só que se eu tivesse estudado, talvez eu não teria tido a pessoa mais maravilhosa que eu tive na vida, que foi a minha primeira esposa. Sim. Que é a mãe dos meus 2 filhos. Né? Não que a segunda esposa também não foi maravilhosa, foi. Mas você idealiza uma pessoa. Você consegue casar com aquela pessoa que você idealizou. Entendeu?
talvez eu não tivesse casado com ela se eu tivesse fazendo uma faculdade. Se de Os repente, caminhos seriam outros. se de repente, vamos supor, em vez de estar tocando num barzinho, em vez de estar tocando no Protótipo R na época que eu conheci ela, Sim. eu tivesse, por exemplo, vamos supor, numa faculdade, estaria estudando, estaria lá ralando para poder fazer uma prova, não teria Sim. conhecido. E aí? Entendeu? Então não dá para você falar, meu, eu me arrependo disso. Eu gostaria de ter feito diferente? Sim. Mas na época eu não tinha condições de fazer diferente. Então, não dá para se arrepender. Porque, deixa eu falar uma coisa para você, né? A questão da arte. Você já assistiu aquele filme Clique? Não. Não. Assiste esse filme, cara. Ele vai falar realmente sobre isso que a gente está conversando agora. O cara, ele ganhou um controle remoto que ele podia rebobinar para ver o futuro. Só que o que aconteceu? Ele apertava determinadas coisas. Quando a mulher dele estava falando demais no ouvido dele, ele dava um acelera, entendeu? Para ele não ouvir. Para ele não ouvir o que ela... Só que aquilo que a mulher estava falando, aquela bronca, era importante para a vida dele. E ele foi se perdendo naquilo lá. Quando veio o cara estava lá pesando lá 200 quilos, já estava mal de saúde, coração indo pro saco. Depois, chega no final, ele morre e perde as pessoas mais importantes, que são os filhos, o pai dele, entendeu? Então, na verdade, são referências que não dá pra gente... E na verdade, assim, nós temos um controle remoto, né, na verdade. Do futuro. Sim. Não, até do presente, porque... Não, do presente e do futuro, porque do passado não tem como. Assim, não tem como, mas assim, a questão de depois você rebobinar, igual você disse, que às vezes o pai, a mãe fala alguma coisa e meio que você acelera, pai, só que agora eu tô saindo. Não dá pra ficar dando atenção pro senhor, não. Ele queria falar algo importante, você... Vazou, ou senão você só escutou, assim, tá, ele falando lá e você não tava nem aí, você não absorveu, né? Sim. Então, até brinco, assim, eu fui criado pela minha avó, né? Então, às vezes eu brinco assim, se eu tivesse escutado o que minha avó disse, eu não estaria nessa situação. Aí o pessoal fala, mas o que ela disse? Eu falo, não sei, eu não escutei. Eu não quis escutar, tipo assim, ela falou e eu não dei ouvido. Apesar que é uma brincadeira, porque assim, até hoje eu ainda consigo ouvir ecoar a voz dela em várias situações que às vezes eu vou me enfiar, vou fazer alguma coisa, parece que eu ouço ela falando, assim, tipo, isso me faz retroceder. Né? Algumas atitudes, algumas decisões, eu falo, poxa, eu não vou fazer, porque aí você para pra refletir, talvez mais na frente você, né, porque aí hoje você já tem uma formação, você tem como decidir as coisas. Naquela época que ela falava, eu não podia decidir por mim, né? Então ela estava me orientando. Mas isso é importante, essa sua reflexão é válida, que realmente a gente não consegue voltar para mudar nada. Talvez até haja alguns poucos arrependimentos de talvez não ter feito diferente, talvez por opção ou porque não tínhamos opções, né? E aí você foi obrigado a seguir, trilhar um determinado caminho. Mas é isso. Então, uma bela reflexão. mas é bem por aí. E isso eu gostaria de deixar como forma até de pensamento para a galera que nos assiste, que vai nos assistir. Não sei qual a sua idade, cara. Não sei qual a sua idade. Não sei se você tem 8 anos, se você tem 16, porque é livre, esse programa é livre, entendeu? Apesar que a gente fala algum palavrão alguma vez aqui. Sempre sai, não. Sai alguma coisinha, mas é livre. É pra molecada, pros senhores, pros velhos, pros terceira idade, pros trintão, pros vintão, aí é pra todo mundo, é pra toda a galera que quiser assistir e acessar o podcast, pode acessar, não tem problema nenhum. Fica até como uma reflexão pra vocês, tá? Aqui, a coisa mais importante da sua vida não é o seu passado e não é o seu futuro, é o seu presente, é o que você vai definir hoje. Exatamente. Agora, entendeu? Porque o que você define hoje pode apagar